Nada melhor do que podermos suplicar a graça do Senhor para as nossas vidas. Graça suficiente para mim e para você, que te encontra onde você está, que me encontra onde eu estou, e que tem a porção exata da sua palavra, para encorajar aqueles que precisam de encorajamento, para trazer vida àqueles que precisam de vida, para exortar, curar e restaurar aqueles que precisam, então, destas necessidades. Que bom poder chegar na presença desse Deus. Que bom que eu possa estar aqui com você, com uma igreja séria e diante da palavra, diante desta verdade. Feche seus olhos. Mais uma vez, coloque a sua vida diante de Deus e peça que o Senhor fale com você. Senhor, nós queremos tanto ouvir a sua voz mais uma vez. Nós queremos ouvir e entender a sua voz. Nós queremos muito, Senhor, a tua ajuda para isso. Nós queremos também a sua ajuda para que a gente não apenas ouça a sua voz e a entenda, mas que a gente tenha o poder do teu Santo Espírito para viver e experimentá-lo. Em um mundo de tantas angústias, em um mundo de tantas decepções, em um mundo de tantas ofertas, ilusões e coisas até que dão alguns alívios, nós queremos a verdadeira paz, nós queremos a verdadeira alegria e nós queremos frutificar em um mundo que carece de conhecer o seu amor, o seu refúgio. Fala conosco, Senhor, encontre-nos e leva-nos além das nossas próprias forças. Usa, Senhor, a minha boca, usa a minha vida para falar, mas que tão somente a tua palavra possa sair, para que cada um de nós aqui possamos ser edificados. É o nosso clamor em Cristo. Amém. Chamados para servir, chamados para servir, chamados para servir o reino de Cristo. Deus nos chama para essa grande e importante tarefa. Quero que você assista um vídeo, então vou pedir que você preste atenção e depois desse vídeo a palavra de Deus vai continuar falando conosco.จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
chamados para viver e servir o reino. Chamados para viver e servir o reino é o convite de Deus para mim e para você. Temos a palavra de Deus em uma porção muito especial da palavra que Cristo separa de um tempo tão curto de ministério, onde Ele instrui os discípulos, onde Ele instrui aqueles que estavam à sua volta. E tudo isso tem a ver com viver e servir, servir e viver, com o chamado de Deus para cada indivíduo, para cada pessoa. Mas antes eu quero fazer algumas perguntas para você a respeito de servir, e então depois te colocar dentro do contexto de Mateus e da parábola a qual Cristo irá falar conosco mais uma vez. Eu e você poderíamos usar desculpas para servir, mas que tal errarmos por servir mais do que menos? É interessante que a primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu fiquei sentindo todas as sensações que as pessoas que não serviam naquele vídeo sentiam. A negação, mas por que aquela mulher não vai trabalhar para que a sua filha possa estudar? Enfim, fiquei pensando, por que ele não deu osso para o cachorro em vez de dar o seu próprio frango? E enfim, de modo geral, a tendência natural do meu coração, e eu imagino que você não seja tão diferente, é sempre questionarmos o porquê servirmos e não errarmos por servirmos demais. Às vezes justificamos o nosso servir porque o nosso patrão não faz aquilo que esperávamos. Às vezes justificamos o nosso servir porque a nossa igreja, o nosso líder, não faz aquilo que nós achamos que deveria fazer. Às vezes nós não servimos porque o nosso cônjuge, o nosso irmão, o nosso companheiro de trabalho, ou mesmo o nosso amigo, enfim, qualquer uma das pessoas, não atendem às nossas expectativas em relação àquilo que queremos servir. Jesus, dentro de um período tão curto, decidiu falar palavras extremamente importantes para os seus discípulos. E dentro dessas palavras, o Senhor quer falar comigo e com você mais uma vez, nos ensinando através da parábola dos talentos, que está inserido dentro do livro de Mateus. O Evangelho de Mateus tem o seu propósito duas verdades extremamente importantes. A primeira, o aspecto didático, e a segunda, um aspecto apologético. Ambos relacionados à fundamental importância a respeito do reino de Deus neste mundo. Então, duas funções especiais, o Evangelho de Mateus, que fala a respeito da vida de Jesus, nos ensina. Dois grandes propósitos. O primeiro, uma questão didática, de ensinar algumas coisas que precisavam ser ensinadas. A outra, uma questão mais apologética, defesa da fé, defender algumas coisas que estavam acontecendo no meio daqueles que viviam no período de Jesus. Ele foi escrito primeiramente para uma audiência judaica, para defender a fé no nosso Salvador Jesus Cristo e manter o foco no reino de Deus em tudo aquilo que fariam ou deixariam de fazer. A preocupação de Jesus com a atitude adequada dos seus discípulos nos leva a ilustrar a necessidade de vigilância com as 5 parábolas e as aplicações dessas parábolas, a qual também a que nós estudaremos e ouviremos a voz do Senhor está inserida. A implicação é que eles não deviam viver despreparado como estava acontecendo com Israel, assim quando Jesus veio na sua primeira vinda. Eventos e ensinos relacionados ao ministério público e também particular de Jesus foram registrados para provar a uma audiência judaica que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era sim o Messias prometido a Israel. E para esclarecer o programa divino de Deus para o reino neste presente momento ou nesta presente era. É exatamente dentro deste propósito, no reino, que está inserida a parábola a qual Jesus falará conosco. E Jesus então ilustra aos discípulos a necessidade de uma vigilância e a implicação de todos esses cuidados. Vamos ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Abra sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 31. Chamados para viver e servir pelo reino. Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Já te coloquei dentro do contexto, mais uma parábola. Preste atenção para que possamos entender e aplicar essa verdade dentro do seu contexto e com o propósito pelo qual ele foi escrito.
E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não planejei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Nós assistimos um vídeo e eu fiz algumas perguntas e também algumas afirmações que me fazem refletir a respeito do servir e que me fazem pensar e até questionar o porquê tantas são as vezes que eu sou tendencionado a criticar, a apontar ou inventar desculpas a respeito de coisas, mas não fazer algo para resolver aquilo, ou então não simplesmente me envolver diante de tais situações para que o reino cresça e para que o mundo se desenvolva e então todos possam desfrutar do projeto e do plano de Deus. Chamados para viver pelo reino, servem ao reino com eficiência. Chamados para viver pelo reino, servem ao reino com eficiência, sendo fiéis, responsáveis, sábios e produtivos. Deus deseja que eu e você sejamos produtivos, responsáveis, sábios. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Recebemos o nobre convite de servirmos o reino dos reinos. Não é qualquer reino a qual somos convidados a servir, mas nós somos convidados a servirmos o reino dos reinos. E ainda assim, somos tão tendencionados a inventar desculpas e criar razões pela qual não servir. Jesus estava preocupado em que entendêssemos que a caminhada com Ele não há diferença entre sagrado e secular, entre santo e não santo. Jesus estava preocupado que os seus discípulos e que o povo de Israel e que eu e você entendêssemos que tudo o que fazemos ou deixamos de fazer é santo e é sagrado. A diferença entre santo e não santo, entre sagrado e secular, é um veneno terrível para as nossas vidas, porque muitas são as vezes que quando nos envolvemos com determinadas coisas relacionadas à igreja ou alguma coisa que tem um título de religioso, pensamos então ser isso santo. Ou, quem sabe talvez o contrário, bom, no meu trabalho eu ganho, e se eu não fizer um bom trabalho, eu vou ser mandado embora. Então, vou fazer com excelência. Existe uma mistura, existe uma troca de valores
que parece que quando nós estamos envolvidos com o reino, o título e a questão servir parece valer mais. Mas quando estamos envolvidos na prática, parece valer menos. Afinal de contas, não há um salário fixo, visível e ali tangível para que possamos avaliar que estamos ganhando algo. Na verdade, já ganhamos muito mais do que precisamos. Já ganhamos muito mais do que merecemos. Mas voltando... e não santo, sagrado e secular, Jesus ele quer que a gente tenha em mente a coisa clara, a verdade clara, de que aonde está um servo de Deus que conheceu a sua palavra, ali está sendo gerado algo santo. Varrendo a casa, lavando a louça, retirando um lixo para fora, administrando as tarefas da casa, administrando uma empresa, preparando um sermão bíblico, preparando um estudo bíblico. Não há diferença. Todos são exclusivamente santos. Como tenho eu servido ao Senhor? O tema dessa parábola é Deus me chamando para viver em prol do reino, me chamando para viver pelo reino, te chamando para viver pelo reino. Qual é a desculpa que eu vou colocar para não servir ao Senhor? Na minha família, na empresa a qual eu me envolvo, na escola, na faculdade, na igreja, em um e outro ministério. Quais serão as desculpas que eu continuarei dando? Ou melhor, você que tem servido, você que tem sido fiel, responsável, sábio, produtivo, parabéns, porque este é o chamado de Deus para você neste mundo. Só não se esqueça de que não há diferença entre santo e não santo, ou sagrado e então não sagrado. Deus deseja que aonde nós estivermos e aquilo que fizermos, seja para Ele. E fazendo para Ele, os frutos sejam em consequência de servir a todos e tudo quanto está à minha volta. Com produtividade, com sabedoria. Observe a verdade desta parábola. Estes dois que receberam, aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2 talentos, eles usaram a sua criatividade. Eles tiveram o empenho, a dedicação de fazer com que aquilo produzisse. Produzisse porque nós vivemos para produzir. E eu vivo para produzir, para fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, para minha comodidade, para que tudo aconteça do jeito que eu quero. Quando na verdade eu deveria viver para produzir para o reino, viver para o reino dos reinos, porque nós estamos aqui de passagem. E o chamado de Deus é um chamado grande, especial, para que conscientes desta verdade, todo o nosso ser possa se inundar e então viver para o reino, servindo com toda a eficiência, fidelidade, responsabilidade, sabedoria e produtividade. Se você tem sido assim, parabéns. Se você tem vivido assim, não se desanime, porque não faltarão coisas querendo o distrair, não faltarão coisas querendo o tirar do foco. Mas Deus o chama para uma nobre tarefa de continuar servindo o reino do rei, o reino de todos os reinos, varrendo a sua casa, retirando o seu lixo, administrando a sua casa, administrando os seus estudos, relacionando-se com as pessoas, sua vizinhança, sociedade, enfim, aonde Deus o inseriu, ali Ele te chama para viver pelo reino, com toda a eficiência, com toda a capacidade, com toda a dedicação, responsabilidade e produtividade. Chega de desculpas, vamos servir mais, vamos produzir mais, porque o reino de Deus precisa continuar se desenvolvendo. Você tem entendido esse chamado? Você tem entendido esse chamado de Deus para a sua vida? Lembre-se, não há dicotomia entre santo e secular. Lembre-se disso. A palavra de Deus continua nos ensinando outras verdades com essa parábola. Verdades extremamente importantes. Aqueles que são chamados para viver pelo reino não escondem os seus talentos. Aqueles que são chamados para viver pelo reino não escondem os seus talentos. Ao observarmos o versículo 18 e o versículo 24, nós temos esse contraste e essas verdades bem importantes com aquilo que nós acabamos de ver nos primeiros versos. Os primeiros versos nós vemos dois bons exemplos de pessoas que recebem coisas diferentes, talentos diferentes, dons diferentes, mas aquilo que recebem, dedicam com excelência ao Senhor e com toda a dedicação, com toda a fidelidade, devolvem ao Senhor, devolvem ao reino,
com produtividade, eficiência e fidelidade. Mas agora estes outros versos nos fazem ver uma outra triste realidade. A realidade de uma pessoa que também foi chamada para viver pelo reino, mas que na sua vida prática, no seu relacionamento com a família, com a igreja, com a sociedade, com o trabalho, foi chamada para viver pelo reino, mas escondeu os seus talentos. Somos chamados para viver pelo reino, não devemos esconder os nossos talentos. Não devemos esconder os nossos talentos. Tantas são as situações que vão surgir para que eu e você escondamos os nossos talentos. Às vezes a gente faz tudo com muita dedicação, a gente faz algo com muito zelo, com tudo aquilo que a gente poderia fazer na dependência do Senhor, mas vem um grupo de pessoas e nos criticam. E após então recebemos essa crítica, ficamos tristes, ficamos frustrados, e aí então vem o medo. E o medo às vezes nos deixa um tanto quanto presos, e este medo nos vence. E o que a gente faz? Deixa de servir. Porque servir é se expor, servir é correr o risco de errar, servir é dar a cara a tapa e fazer o melhor, independente daquilo que eu vou receber ou não receber. E é mais fácil e muito mais cômodo, aparentemente, não servir. Quando, na verdade, Deus me chama e te chama para servir e viver pelo reino. Não esconda os seus talentos. Vença o medo. Não se deixe ser vencido pelo medo. Olha só o que ele responde nessa parábola. Olha, eu tive medo. Então, por causa do medo, olha, eu observei isso e aquilo a respeito do Senhor e eu achei melhor não correr o risco. Eu achei melhor não. O risco de errar, o risco de perder, o risco de... Não, deixa, não vou me envolver, deixa quieto. Mas é interessante que o texto continua. E o que me assusta no texto é que faz ver o meu coração e faz ver o seu coração. É que este homem que recebeu um talento, ele critica o Senhor. Ele coloca a culpa de não ter produzido no Senhor. Não, o Senhor é severo demais. Sei bem como o Senhor é. E porque o Senhor é severo, deixa quieto, guardei quietinho, bonitinho aqui. Quantas são as vezes que eu não produzo, que eu não faço, que eu não glorifico ao Senhor, que eu não te sirvo, que eu não sirvo o meu próximo e ainda te culpo por não servir? Quantas são as vezes que eu não sirvo, mas eu culpo ao Senhor por não servi-lo? A palavra de Deus e a parábola dos talentos e aquilo que Jesus veio falar aos seus discípulos dentro dessas 5 parábolas, tudo tem a ver com o reino de Deus, eu já te disse isso. Tudo tem a ver com o estabelecimento do reino desse Salvador, desse Messias, que veio e morreu, mas ressuscitou para nos levarmos então numa segunda vinda para uma vida com Cristo Jesus. Tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós fazemos, tudo que nós deixamos de fazer deve ter em mente o reino de Deus. E por isso Deus nos chama para vivermos uma vida de fidelidade. Por isso Deus nos chama a vivermos uma vida de produtividade, uma vida de serviço dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente de descontração. Enfim, somos chamados para servir em todo o tempo, em todos os lugares. Esposos, a começar o chamado para mim, nós temos servido a nossa família como Deus espera que servamos? A última vez que eu tive a oportunidade de falar com vocês, não faz tanto tempo, eu falei sobre a importância e a responsabilidade de uma família rendida aos pés de Cristo, a cruz de Cristo, o cultinho familiar, o tempo de oração e leitura bíblica. A palavra de Deus disse que essa é a responsabilidade primária do homem. E de novo eu quero repassá-la, mas eu quero reaplicar na vida de cada um de nós. Se na sua casa a pessoa que deveria estar puxando essa nobre tarefa não está fazendo, faça o seguinte: permita que o outro desenvolva isso. Como? Faça você. Puxe você. E através do você fazer, você vai estimular aqueles que estão à sua volta a fazer. Bom, e aí a gente pode aplicar essa verdade no contexto de trabalho, e aí nós podemos aplicar esta verdade no contexto de ministérios de igreja, nós podemos aplicar essa verdade no contexto de política, nós podemos aplicar essa verdade no contexto de fidelidade em um mundo tão corrupto, e principalmente um Brasil de tantas corrupções. Eu não posso e não devo ser como o outro é, se ele não está vivendo para o reino. Eu preciso viver para o reino, e vivendo para o reino, eu vou então encorajar os outros que estão à minha volta a viver para o reino. E às vezes eu vou falhar.
E aí, então eu vou ter em você um nobre exemplo a ser seguido. E vou ficar incomodado, porque não estou servindo, pelo medo, pela minha tranquilidade, pelo meu egoísmo, enfim. Mas eu vou olhar para você e você vai me estimular a servir. E eu espero que sempre haja em mim também momentos e atitudes permanentes no Senhor, para que quando você olhar, você seja encorajado a servir o reino. Chamados para servir o reino é um propósito, é uma verdade que o Senhor me convida, uma verdade que o Senhor te convida. Deus deseja que produzamos para o seu reino, espalhando o seu amor, sua vida, sua esperança, às nossas famílias, à nossa igreja, à sociedade, ao nosso trabalho, enfim, a todos quanto pudermos alcançar, seja de contato pessoal ou seja por algum tipo de influência, quem sabe através das mídias ou de quaisquer outras possibilidades. Deus nos chama para servir. Deus nos chama para servir. O Senhor quer que eu e você sirvamos. Você quer servir ao reino dos reinos? O Senhor te chama para servir. O Senhor te chama para servir não escondendo o seu talento, mas se dispondo com toda eficiência, com toda eficácia, com toda disposição, com toda sabedoria, com toda dedicação. Chega de procrastinação para as coisas, quaisquer uma das nossas vidas. Chega de deixar para depois aquilo que eu posso fazer agora com excelência e dedicação. Seja em casa, seja nos estudos, seja na empresa, seja na igreja. Chega de dicotomia em separar aquilo que é santo, aquilo que não é santo, porque nós fomos chamados para fazer tudo com santidade, com excelência e com dedicação. Chega de ficarmos paralisados pelo medo e então não servirmos quando Deus confiou a nós talentos específicos. Me é interessante notar que para um deu 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Quais foram os talentos? Que tipo de talentos, que tipo de dons, que tipo de capacidades? Alguns aqui têm a capacidade intelectual mais desenvolvida, outros a memória muito mais aguçada, muito mais permanente. Outros talvez a capacidade das habilidades com as mãos, outros da comunicação, outro do relacionamento, outro do amor expressivo que expressa o amor e aconchega quando alguém está precisando. Outros talvez um pouco de recurso. Quais são os talentos que Deus confiou a mim? Quais são os talentos que Deus confiou a você? O que eu tenho feito com os talentos que o Senhor confiou a mim? O que você tem feito com os talentos que Deus confiou a você? Em cada esfera da nossa vida. Não somente no meio religioso, mas em cada uma das esferas. Que privilégio, que oportunidade, que chamados vivemos para o reino em tudo que fizermos, em todo tempo e em toda oportunidade. Chamados para viver pelo reino, não escondem os seus talentos. Chamados para viver pelo reino, não escondem os seus talentos, mentindo, distorcendo, inventando, para colocar a culpa do não servir em algo ou alguém. Chamados para viver pelo reino, ao invés de se esconder, ao invés de ficarem paralisados pelo medo, ao invés de inventar desculpas e distorcer verdades para justificar, serve, porque entende que servir é a melhor coisa a se fazer. Notou as palavras que Jesus disse para os 2 servos, a quem ele disse muito bem, servo bom e fiel? Você vai participar da alegria do seu Senhor. Existe uma alegria no servir que nada, ninguém, nem dinheiro, nem recurso nenhum pode comprar. Existe uma alegria, existe uma satisfação, existe um privilégio em fazer parte do reino e entender o que é o reino que invade o nosso ser e nos faz viver a partir desta verdade em tudo que estivermos fazendo, entendendo que retirar um lixo podre e cheio de fedor não é diferente de administrar uma grande empresa, porque ambas as coisas são feitas com dedicação para que haja um impacto no reino de Deus, que é estabelecido neste mundo passageiro e desfrutado de forma completa na eternidade. Você vive para este reino? O convite está aberto para cada um. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. Sabe por que não tem mais? Porque aquele que capacita é o Senhor. É Ele quem dá o talento. Ele pede apenas para você cuidar. Ele pede apenas para você administrar. Quero aplicar algumas verdades
daquilo que nós aprendemos. Deus quer que participemos de sua alegria e promete dar alegria, gozo àqueles que forem produtivos no seu reino. Uma vida que vive para o reino encontra satisfação e gozo em tudo o que faz ou deixa de fazer. Que tipo de pessoa você é? Aquela pessoa que gosta de tudo muito bem feito e se esmera para que tudo saia com uma excelência enorme e a sua satisfação e o seu prazer está em que a coisa saia perfeita? Isso não tem a ver com o reino de Deus. Que tipo de pessoa você é? Aquele tipo de pessoa que gosta de ficar tranquilo, calmo, sossegado, deixa a vida me levar. Esse não é chamado para o reino de Deus. Ué, então quem é chamado para o reino de Deus? Aquele que faz com o propósito e a intenção e a razão e toda a questão para o reino. Eu não vou fazer com excelência, eu não vou fazer com dedicação porque eu gosto das coisas perfeitas. Eu vou fazer com excelência e dedicação porque eu vivo para servir o reino. Eu vivo para agradar o coração do meu mestre. Eu vivo para produzir para o reino, para que outras pessoas conheçam o amor dele, para que outras pessoas desfrutem do amor dele. Ops! Se eu vivo para viver pelo reino, e se eu desejo que as pessoas desfrutem do amor do reino e da salvação do reino, não basta produzir as coisas bonitinhas e do jeito que eu quero. Eu preciso produzir as coisas amando, servindo, cuidando, edificando, sendo edificado, produzindo do jeito que o Senhor quer que eu produza, aonde eu estiver e até onde eu não posso chegar. As advertências que são dadas àqueles que não produzem, àqueles que não são fiéis, àqueles que não entenderam o reino e que não há essa visão de santo e não santo, devem nos levar a pensar com uma responsabilidade bem profunda acerca de se entender o reino de Deus ou não. As advertências que são dadas para aquele que não produziu, que não foi fiel, que não desenvolveu, que não realizou para o reino, com os talentos que o Senhor confiou, ou o talento que o Senhor confiou, são tão sérias que fazem essa pessoa pensar a respeito de se entendeu a vida com Deus, se entendeu o chamado de Cristo para este mundo. Porque as advertências são relacionadas à eternidade. É claro que naquilo a qual acreditamos não há perda de salvação para aquele que verdadeiramente acredita em Cristo. Nós entendemos que essa passagem está no contexto de uma pessoa que não acreditou, que não entendeu. E aí agrava-se ainda mais a verdade destes versos. Sabe por quê? Porque às vezes eu e você estamos aí sentados ouvindo essa mensagem, ou eu estou aqui falando a respeito dessa verdade, mas sabe o que acontece? Eu posso não ter entendido nada, porque eu posso fazer tudo com muito esmero e dedicação, mas para mim. Ou eu posso fazer tudo nas coxas e vou levando, também para mim. Mas quando eu entendo que é no reino, pelo reino, para o reino, para a edificação e para a transformação de vida, tudo muda. E quando tudo muda, eu entendo o reino. E quando eu não entendo o reino, nada muda. Algo está mudado na sua vida em relação ao servir? Você ainda espera aplausos ao servir? Você ainda espera que tudo ocorra suave, maravilhosamente bem para servir a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, no seu trabalho, o seu patrão, a sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, seu grupo de amigos, a sociedade, a política? Aqueles que entendem o reino, vivem para o reino e frutificam para o reino com fidelidade aonde estiverem. Diante das minhas atividades diárias, seja em casa, seja no emprego, seja na escola, seja na faculdade, enfim, que não seja feito para o meu próprio capricho, que não seja feito do meu próprio jeito, mas que seja feito para o reino. Aquele que serve o reino de Deus tem o alvo de agradar o rei e não a si mesmo. Aquele que vive para o reino vive para agradar ao rei e não a si mesmo. Aquele que vive para o reino vive para agradar o rei e não as pessoas. Que ninguém hoje permaneça sendo alguém no meio do reino sem ser do reino. É o meu clamor ao Senhor. O meu clamor ao Senhor, a minha oração ao Senhor, é que ainda hoje você aceite o chamado de Deus para servir ao reino e viver pelo reino, aonde você estiver, aonde Deus te der a oportunidade de chegar. Tem uma frase que eu acredito que resume um pouco dessa verdade,
e talvez te ajude a lembrar ao longo da semana um resumo daquilo que esta parábola nos ensina, aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Vou servir e produzir o reino onde eu ou minha influência puder chegar. Vou servir e produzir para o reino onde eu ou minha influência puder chegar. Repita comigo essa frase, por favor. Vou servir e reproduzir para o reino onde eu ou minha influência puder chegar. Aceite o chamado de viver para o reino. Aceite o chamado de viver e servir o reino. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero orar com você, mas antes de eu orar por você, eu quero te desafiar a pensar aquilo que Deus tem te chamado para servir na sua família e você não tem servido. Esqueça as desculpas, esqueça o medo, esqueça de culpar as pessoas. Aceite o chamado do reino. No que mais você pode servir na sua família? No que mais você pode servir no seu trabalho, na sociedade, na sua vizinhança? No que você pode servir nesta igreja, a qual Deus o inseriu? Não desista do chamado do reino, mesmo que tudo esteja contrário. Há esperança, e a esperança é eterna. Há alegria, há gozo proposto para aqueles que servem. E o Senhor o convida a servir. Senhor, a minha oração é que, por favor, ninguém permaneça hoje no meio do povo do reino, sem ser do reino. Ainda hoje, Senhor, eu te suplico que o Senhor desperte nos nossos corações o chamado que o Senhor tem para nós, aonde o Senhor tem nos permitido chegar, aonde o Senhor tem permitido que a nossa influência chegue. A minha oração, Senhor, o meu clamor a Ti é que o Senhor incomode os nossos corações, que o Senhor anime as nossas vidas e nos capacite com o poder do Teu Santo Espírito para que possamos ser diferentes no meio das nossas famílias, ainda que corrompidas, no meio da nossa sociedade, ainda que corrompida, no meio de quem estivermos, ainda que corrompido. O meu pedido, a minha súplica, a minha oração é que o Senhor tire a contaminação que nos faz servir para nós mesmos, que nos faz servir do nosso jeito, e que o Senhor nos encha do amor e da razão real de servirmos. Que então possamos estar contagiados de alegria do servir e viver pelo reino. Senhor, nos ajude a Te servir. Senhor, produza nas nossas vidas glórias ao Teu nome e edificação a todos aqueles que nos rodeiam. Nos ajude a amar, nos ajude a servir antes de criticar. Nos ajude a fazer e tentar resolver antes de apontar. Nos ajude a produzir em cada ambiente a qual o Senhor tem nos colocado. Nos ajude a responder ao Seu chamado. É o nosso clamor, é a nossa súplica. E assim nós pedimos para que o Senhor nos ajude a ser fiéis também, com os recursos que o Senhor tem confiado a nós. E que então possamos devolver ao Senhor tempo, possamos devolver ao Senhor esforços, possamos devolver ao Senhor as nossas habilidades, mas que possamos também ser fiéis àqueles recursos financeiros que o Senhor tem confiado a nós. E que o Senhor, na Tua palavra, diz que nós deveríamos ser fiéis a Ti. Por favor, ó Deus, receba a nossa vida consagrada a Ti, para que verdadeiramente possamos oferecer ao Senhor a nossa vida como resposta ao chamado de viver e servir o reino. Receba, Senhor, a nossa vida como oferta a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.